Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui no Cafeco Virtual, onde eu vou fazer essa apresentação para vocês, padrões espaciais de atividade em mamíferos e suas implicações ecológicas e evolutivas. Meu nome é Thiago, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UFMS. E antes de começar a apresentação, eu gostaria só de fazer uma observação para vocês. Por alguns problemas técnicos, eu não consegui fazer essa gravação na minha casa, como pede o momento, e eu vim para o laboratório de ecologia, mais especificamente na sala do professor Luiz Gustavo. O uso do laboratório está parcialmente liberado com restrições. A primeira delas é ter uma justificativa para uso, depois autorização dos responsáveis, agendamento num sistema online para evitar que um número X de pessoas, mais que um número X de pessoas usem o laboratório por um mesmo período, ao mesmo tempo, e o uso de máscara, que inclusive é uma recomendação da UFMS e do INBio. Eu estou aqui sem máscara para vocês, porque eu tentei fazer a apresentação com ela. Foi extremamente incômodo, porque falar por muito tempo com ela, ela caía, coçava. Então eu resolvi tirar, ela está aqui comigo, saindo daqui eu vou colocá-la, como segue as normas. Mas para a apresentação eu preferi tirar, até porque eu estou sozinho aqui nesse espaço, não vai chegar nenhuma outra pessoa, então eu estou fazendo essa apresentação para vocês sem máscara, só para essa exceção, e a exceção é só agora, depois a máscara vai ser usada. Bom, esse trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês, na verdade é baseado em dois trabalhos. O primeiro é esse aqui, On the Scaling of Activity in Tropical Forest Mammals, publicado na Oikos. Eu sou um coautor, a setinha se deslocou, mas aqui estou eu, publicado esse ano. E o segundo trabalho, onde eu também sou coautor, tem como título Match System of Trichomes Fostered in the Brazilian Pantanal, Spatial Patterns Indicate Promiscuity, também publicado esse ano, na Mammalian Biology. Eu vou começar falando sobre os padrões de atividade de mamíferos em florestas tropicais. Como são dois artigos e eles são um pouquinho extensos, a apresentação ela é bastante resumida, até por uma questão de tempo. Se você que está me assistindo tiver alguma dúvida, eu vou estar online ao final da apresentação. O Cafeco oficialmente é às 4, então eu vou estar esse tempo online. Terminando a apresentação, eu vou estar lá para responder perguntas. E se você quiser, eu posso disponibilizar os PDFs dos artigos online. Se você tiver alguma restrição para fazer o download, porque não tem acesso institucional. Enfim, eu me disponho a disponibilizar para vocês, se vocês quiserem ter acesso ao artigo completo. No final da apresentação tem meu e-mail, é só entrar em contato comigo, ok? Bom, em relação aos padrões de atividade, todos os animais desenvolvem atividades diárias, medidas em horas ao longo das horas. E essas atividades são relacionadas a toda a parte fisiológica, comportamental, reprodutiva dos animais. As atividades principais são o descanso, porque o animal precisa recuperar energia para poder voltar a desenvolver as atividades. Na verdade, o descanso ele funciona como uma forma de recuperar energia, poupar energia. A alimentação, que é onde ele consegue mais energia. E a proteção, para evitar ser predado, evitar ser machucado. E existem outras atividades também, que acontecem em escalas às vezes mais específicas, como reprodução, os momentos reprodutivos e as interações sociais, que nem todas as espécies possuem ou possuem muito pouco. Bom, os padrões de atividades são muito relacionados com o tamanho corporal dos animais. Geralmente, animais maiores possuem o requerimento de recursos ele aumenta junto com a massa corporal. Então, um animal pequeno geralmente precisa de menos recursos do que um animal grande, uma relação até um pouco óbvia. Um elefante vai comer muito mais que um ratinho, em termos absolutos de alimento. E o risco de predação ele é inverso. Animais maiores possuem um risco de predação menor do que animais menores, né? Os animais menores estão mais sujeitos à predação. O movimento diário também está relacionado à massa corporal. Geralmente animais maiores se movem mais, distâncias maiores, né, do que animais menores. E as áreas de vida também são relacionadas ao tamanho dos animais. Animais maiores possuem áreas de vida maiores. São relações amplamente discutidas na ecologia e até mesmo esperadas, né? É claro que exceções vão existir, mas esse é o panorama geral quando a gente analisa um conjunto muito grande de espécies. A faixa de atividade, que compreende então aquele tempo que o animal vai estar ativo dentro de um ciclo de 24 horas, é um pouco obscura. Existem alguns trabalhos
que tentaram relacionar a massa corporal à faixa de atividade, mas a gente tem várias lacunas ainda sobre isso. E de um modo geral, nem tudo também é só uma questão de massa. Claro, a massa, ela cria esses padrões gerais pra gente, mas existem muitos padrões mais específicos, como a história de vida e os tratos evolutivos que cada animal passou durante o seu processo evolutivo, né? E vão trazer informações muito importantes. E um desses tratos é a dieta. A dieta é um componente evolutivo muito importante, porque como um animal busca sua alimentação, é chave em como esse animal vai desenvolver sua atividade. Por exemplo, grandes carnívoros possuem alta demanda energética. Eles são predadores ativos, eles gastam muita energia no processo predatório. Além disso, as presas podem ser raras, dependendo do nível de especialização desse predador, e eles precisam se deslocar atrás dela. Então, os grandes carnívoros eles vão tender a ter mais atividade do que animais menores ou não carnívoros, que é herbívoros, comparado a herbívoros do mesmo tamanho. Um carnívoro de um mesmo tamanho que um herbívoro deve, por essa teoria, ocupar uma área maior e se mexer mais. Porém, poucos estudos eles consideraram a variação interespecífica, ou seja, entre espécies, nessa faixa de atividade, em relação à massa corporal e outras características da espécie, características filogenéticas. Alguns estudos eles relatam para a gente que existe relação da faixa de atividade com a massa corporal. Só que nenhum estudo explorou com força essa questão da filogenia e da dieta, ou em uma larga escala, com várias espécies. Muitas vezes simplesmente porque não tem dados disponíveis, né? Para fazer isso num estudo grande, em larga escala, não é tão fácil. Nesse trabalho aqui, nós fornecemos algumas previsões empíricas relativamente simples, baseadas em observações simples, para a escala de atividade relacionada à massa corporal de mamíferos em diferentes guildas tróficas, grupos tróficos. Nós analisamos 249 populações de 128 espécies de mamíferos terrestres em 19 florestas tropicais e nós hipotetizamos que carnívoros eles vão apresentar uma maior escala de faixa de atividade para uma dada massa, um maior intercepto, quando comparado a um herbívoro, onívoro e insetívoro do mesmo tamanho. Bom, nós fizemos, então, uma primeira predição empírica baseada nesses dois trabalhos de Carbone et al. 2005 e Rocliffe colaboradores 2016, onde eles trazem para a gente que a escala de movimento diário com massa corporal, como um fator, é de 0,44 para carnívoros e 0,13 para herbívoros. E que a escala de movimento, velocidade do movimento com massa corporal como um fator, é 0,23 para carnívoros e 0,09 para herbívoros. Bom, a partir disso, a gente derivou esses valores em vários processos de derivação e considerando alguns preceitos físicos, que se vocês quiserem, eu vou estar disponível depois para fornecer mais informação sobre isso, e também tem no artigo original. Né? Então, usando a derivada e preceitos básicos físicos, a gente criou essas predições empíricas. Bom, depois das predições empíricas, nós utilizamos os dados empíricos, que aí esses foram coletados a partir de imagens de câmera trap, 19 florestas tropicais nos 4 continentes. Essas imagens foram obtidas através de bases de dados, que também estão no artigo completo. As imagens foram triadas para remover animais domésticos e para garantir a independência dos dados, ou seja, se o mesmo animal não aparecia muitas vezes, né, o mesmo indivíduo, então a gente teve esse trato. E a faixa de atividade das populações foi medida ajustando a função circular kernel à hora que os animais foram registrados. Bom, aqui está o mapa das florestas tropicais do mundo, do planeta inteiro, onde esses dados foram removidos, utilizados. Vocês podem ver que cobrem toda a faixa tropical do globo. E para determinar como essa faixa de atividade escala com a massa corporal pelas classes de dieta, né, seguindo essas transformações aqui de logaritmo niperiano, Lie log, e uma variável categórica, foi utilizado o modelo linear misto geral controlado filogeneticamente. Bom, como resultado, as predições empíricas, a faixa de atividade deve escalar com a massa corporal, ou seja, conforme a massa aumenta,
a faixa de atividade também deve aumentar. E aumenta em 0,04 para herbívoros e 0,21 para carnívoros. Isso é os dados da derivação das predições empíricas. E esses valores eles corroboram a hipótese inicial de que carnívoros vão possuir um escalonamento maior que herbívoros. E além disso, uma maior faixa de atividade é dada para uma determinada massa de carnívoro, como nós esperávamos, né? Um carnívoro de uma mesma massa que um herbívoro vai ter uma maior faixa de atividade. Como eu falei anteriormente, foram 249 populações, aqui já dos dados empíricos, de 128 espécies, que variaram de 4 a 22 espécies em cada estudo, em cada população. E dessas populações, 99 foram compostas por herbívoros, 54 espécies, 83 onívoros, 45 espécies, 38 insetívoros, 14 espécies, 29 carnívoros, 15 espécies. E a massa corporal ela variou de 0,07 kg a 3.824 kg, que é o elefante, e no caso uma espécie de esquilo foi menorzinho. Bom, essa imagem provavelmente vocês não estão entendendo, eu coloquei aqui só para exemplificar todas as espécies utilizadas, desculpa, me fugiu a palavra, o range de atividade, me fugiu a palavra em português, desculpa, que cada corzinha equivale entre 10, 14, 18 e 22 horas, e o hábito alimentar na cor da espécie. Novamente, isso aqui está lá no artigo, se vocês quiserem ver com maior detalhamento, peguem o artigo, podem baixar ou me peçam. Bom, só uma coisinha. Eu repeti o slide, tá, gente? Desculpa, esses dados aqui eu já falei no anterior, eu acabei repetindo com essas informações. Bom, enfim, essa imagem é só ilustrativa. Como nós esperávamos, baseado lá naquela teoria inicial, na nossa hipótese, foi encontrada uma relação positiva de escala entre a faixa de atividade e a massa corporal, que diferiu entre as categorias de dieta, né, que são carnívoros, insetívoros, herbívoros e onívoros. Aqui está o gráfico. Tá? Aqui está as categorias, o vermelho é carnívoro, os pontos verdes são herbívoros, os cinzas são insetívoros e os pretos são onívoros. A faixa de atividade de carnívoro só para carnívoros foi escalonada como a massa, no fator de 0,06 e um P significativo. Para as outras guildas tróficas, não houve significância. Tá? Só carnívoros, a massa faz aumentar a atividade. Isso diferia um pouco daqueles primeiros dados que eu falei para vocês da predição teórica, que para herbívoros, por mais que era menor, era de 0,04 para herbívoros e de 0,21 para carnívoros, mas ainda assim havia uma influência positiva para herbívoros. E aqui nos nossos dados das camera trap, os dados empíricos, não teve relação significativa. E para as outras guildas também não havia dados disponíveis para a gente fazer a parte preditiva para insetívoros e onívoros. Tá? Por isso que não tem. Só que uma das possíveis explicações é que no modelo que a gente fez, a gente só considera os valores médios. E os valores médios eles não capturam todas as possibilidades de movimentação diária. Por exemplo, velocidade. A gente só tem quanto é deslocado, a média de todos os indivíduos. Então, a gente perde muita informação. E também tem um outro problema. No nosso modelo, a relação velocidade e massa corporal, ela se dá de uma maneira linear. Só que a gente sabe que os dados reais, né, que é essa relação baseada também em preceitos físicos, se dá em maneira curvilínea. Então, possivelmente, a forma como o nosso modelo entende os dados pode ter dado essa falta de relação para herbívoros. E por fim também as espécies que nós utilizamos no modelo preditivo não são exatamente as mesmas dadas no modelo empírico. Então talvez essas três explicações possam explicar por que os herbívoros não foram significativos. Eles deveriam ser menores que carnívoros, mas ainda assim significativos, não foram. Em relação também aos nossos resultados, os pequenos mamíferos, quanto menor o mamífero, mais tempo ele deve passar em baixa atividade ou dormindo. Porque os maiores precisam acessar mais comida, como eu falei lá na introdução para vocês, e também porque a alta exposição dos pequenos mamíferos, quanto menor, mais risco de predação.
Então, geralmente, quanto menor um mamífero, menos ele vai, mais tempo ele vai dormir. E essa relação deveria ser entre os dois grupos, né, mamíferos muito grandes, mamíferos pequenos, claro que ela ocorre de uma maneira contínua, mas ela deveria ser igualmente inversa. Um mamífero numa mesma faixa inversa de massa deveria ter também uma baixa movimentação, né? Então, os carnívoros maiores deveriam ter um nível de movimentação e os herbívoros menores outro. E eles deveriam ser espelhados, o que a gente não encontrou, né? Então a gente encontra os slopes aqui, eles não são exatamente espelhados. E uma explicação possível é que nesse estudo a gente considera que atividade é estar em movimento, mas isso nem sempre é verdade. Às vezes o bicho está acordado, ele está ativo, mas ele não está em movimento. E as nossas predições, né, elas eram baseadas em deslocamento. É um pouco difícil a gente conseguir, por câmera trap, por exemplo, saber se é... Não, a câmera trap só mostra se o bicho está em movimento, né? Ela não mostra se o bicho está acordado ou parado e fazendo outra atividade. Então, esse pode ser uma explicação por que a gente não consegue esse padrão. De um modo geral, predadores maiores gastam mais tempo de atividade na busca por presas, né? Isso já é algo que a gente tem conhecido. E alguns grandes predadores, eles expendem muita energia na caça. Depois eles têm que descansar por longos períodos. Um exemplo disso são os leões. Eles dormem muito, eles são grandes predadores e dormem muito. E isso contraria um pouco também essa coisa dos predadores, eles se mexem muito mais e dormem muito menos. Mas na verdade, esses predadores que descansam muito são aqueles muito grandes e são geralmente exceções. Nesse trabalho, a maioria dos nossos predadores não são tão grandes, eles são menores que 15 quilos, 63%. Então, a gente pode pensar que, como aquela questão de dormir e animais menores dormem mais, animais maiores dormem menos, nossos predadores aqui do trabalho, nem todos são muito grandes. Então, é como se eles estivessem no meio, eles dormem mais do que um herbívoro, equivalente, mas eles também estão ativos por um bom tempo, né? Eles também têm que fugir de predadores, por exemplo, de outros predadores. Então, eles não podem dormir tanto como um predador do tamanho de um leão, que não são a maioria, né? E essa relação que a gente encontrou da massa influenciar na atividade, ela não foi positiva para os outros grupos, né? E tirando aquela relação que a gente fez para herbívoros, existem alguns fatores gerais que podem explicar isso. Os recursos são mais abundantes e não muito específicos para onívoros, insetívoros e até mesmo para os herbívoros. Os herbívoros eles gastam mais energia digerindo. Então, poucos herbívoros são especialistas em plantas específicas. Na verdade, eles comem uma grande quantidade de plantas e a gente sabe que plantas possuem uma digestão muito difícil. São tóxicas, a celulose não é de fácil digestão. Então, parece haver um trade-off onde os herbívoros eles precisam digerir e gastam mais energia na digestão do que procurando comida, ao contrário dos carnívoros. Em relação aos insetívoros, bom, começa que insetos são um recurso muito abundante também. E a gente tem uma questão muito específica aqui que 13 dos 14 insetívoros desse trabalho pertencem a grupos com baixas taxas metabólicas, ou seja, são animais que já não se movem muito mesmo. Então a gente tem um fator que insetos são abundantes, são relativamente fáceis de encontrar, e esse de Delphimorphia, que são os marsupiais, e Chernatra, que são os bichos preguiças, os tatus, eles possuem baixas taxas metabólicas, eles tendem a não se mexer muito, né, comparado a um outro mamífero com o mesmo tamanho. Pode ser a explicação por que a gente não tem essa relação positiva da massa com a atividade para esses grupos. E os carnívoros, a gente, né, a partir dos nossos dados, nós vimos que carnívoros maiores gastam muito tempo durante o dia na busca por grandes presas. Eles possuem grandes necessidades energéticas, então muitos carnívoros são noturnos, carnívoros grandes passam um bom período de atividade durante o dia ou no crepúsculo. E, bom, isso pode estar relacionado a fatores climáticos, evolutivos locais, como também a modificações antrópicas que fazem com que os animais troquem o período, às vezes, que eles iriam se alimentar, né? Mas, enfim, como
Os carnívoros grandes possuem uma taxa de movimentação e de busca presa muito alta. Muitos deles, pelo trato evolutivo, usam o guia. E esses animais não possuem só a necessidade de alimentação, né? Eles tendem a pegar presas grandes para suprir essa necessidade energética, para o custo da caça compensar, mas eles também possuem outras funções. Eles não podem só ficar correndo atrás de comida, né? Eles buscam parceiros, eles querem se reproduzir, eles procuram abrigos, eles tentam evitar relações antagônicas. E isso deve causar, para grandes carnívoros, a falta do recurso deve causar impactos muito mais negativos para grandes carnívoros, devido a essa necessidade energética muito alta deles, né? E essa necessidade de percorrer grandes áreas. Então, dentro desse contexto, quando áreas de conservação para grandes carnívoros fossem planejadas, seria muito interessante também considerar essa questão da disponibilidade de presas, quanto tempo o animal vai passar em movimentação, porque a gente entende que grandes carnívoros precisam de largas áreas, mas não necessariamente com qualidade. Então, para os carnívoros, essa falta de recurso é muito séria, né? Isso pode impactar na sua conservação. Então, em resumo, o que a gente tem dessa parte do trabalho é que grandes carnívoros, quanto a massa escalona para carnívoros, mais eles se movem. A relação não foi percebida para os outros grupos tróficos por algumas explicações como a dieta, um recurso mais fácil de encontrar, e falta de especialização. Bom, partimos agora para a segunda parte da minha apresentação, que nós vamos falar agora eu vou falar dos padrões espaciais e as inferências, a partir disso, as inferências de um sistema sexual e um roedor aqui do Pantanal. Ok, para a gente entender essa questão de padrões espaciais, a gente tem que... Bom, o padrão de espaço é onde o animal está no espaço, né? Isso é bastante óbvio. E onde um animal está no espaço permite a gente fazer algumas inferências, como o sistema de acasalamento. E o sistema de acasalamento ele é uma questão muito chave para a gente entender como uma população cresce e se mantém. E isso tem um aspecto evolutivo muito importante, né? Então, sistemas de acasalamento são selecionados ao longo do tempo evolutivo. E de acordo com o ambiente, de acordo com as modificações internas do animal e de acordo com aspectos populacionais. E das possibilidades de sistema de acasalamento que a gente tem, nós temos a promiscuidade, onde os animais formam pares, como todo mundo com todo mundo, não tem pares fixos, nem uma quantidade fixa. Quem está ali na população tem a chance de se acasalar com qualquer outro, né? Todos os parceiros já adultos. A monogamia é quando forma-se um casal, e esse casal é fixo, seja por uma estação reprodutiva ou para a vida inteira, mas naquele evento é um casal fixo. Nós temos a poliandria, que é uma fêmea para vários machos. Então você vai ter uma fêmea é um sistema de harém, onde você tem uma fêmea com vários machos para ela. E tem a poliginia, que é o inverso. É um macho com várias fêmeas. Como geralmente é muito difícil a gente inferir um sistema de acasalamento, né? A gente tem que fazer observações sistemáticas. E basicamente são essas formas que a gente tem para fazer essas inferências. Evidências genéticas, a gente pega os filhotes e vê de quem são os pais, né? Então, se tem vários pais, provavelmente promiscuidade, ou alguma forma de poliandria ou poligenia. A morfologia corporal indica como os animais podem competir pelo acesso ao par reprodutivo, por exemplo, machos maiores. Quando os machos são muito maiores que as fêmeas, a gente tem um indicativo que machos podem estar competindo por fêmeas, né? Eles têm que, quanto maior o macho, maior a chance dele acessar aquela fêmea. Parâmetros populacionais, então a gente vê como a população cresce, qual que é a distribuição dos indivíduos nessa população, mais machos, mais fêmeas. Parâmetros comportamentais, que geralmente são muito difíceis de ser observados, porque em campo é difícil a gente observar comportamento. E dados espaciais, né, que é o foco do nosso trabalho. Como o arranjo espacial dos animais pode
ser um indicativo de proxy para o sistema de acasalamento. Bom, um modelo bem interessante para a gente entender isso é a família Equimidae. São esses roedores neotropicais dispersos em todo o continente. Uma característica marcante desses bichos é que são chamados de ratos de espinho, do inglês spiny rat, porque algumas espécies possuem um pelo bastante afilado e duro. Tá? E, enfim, aqui tem alguns representantes. Esse grupo ele é interessante para falar sobre o sistema de acasalamento, porque ele foi amplamente estudado, o sistema de acasalamento, e resumido por Adler em 2011, que ele fez algumas analisando espécies, né, e trabalhos sobre elas, ele fez algumas predições sobre como os aspectos ambientais deveriam direcionar a um sistema de acasalamento. Então, quando os recursos são poucos, bastante concentrados e não tem uma renovação muito rápida, ou seja, pobre, os recursos são relativamente pobres, isso deve gerar monogamia. Né, por monogamia com baixa densidade populacional e baixa sobreposição das áreas de vida, ou seja, é pouco recurso, a gente não tem como ficar andando na paisagem procurando mais. Achamos recursos, ficamos ali e montamos um par reprodutivo. Quando os recursos são abundantes, uniformes e bastante renováveis, ou seja, uma situação ótima, promiscuidade. Né, a população pode crescer, fica em alta densidade e possui uma alta sobreposição das áreas de vida. Então tem comida para todo mundo. Os pares reprodutivos podem ficar mais livres, né? A gente não tem necessidade de formar um único par e defender um recurso, porque tem recurso para todos. Quando os recursos estão em quantidades intermediárias, tanto em concentração e renovação, parece que a poliginia é um melhor atrativo. Né, as fêmeas elas ficam em pequenos territórios defendendo o recurso, porque fêmeas têm filhotes, fêmeas precisam de mais energia, geralmente, que machos, e machos saem em grandes áreas cobrindo várias fêmeas. Então é uma fêmea para vários machos. E eu só esqueci de falar, Adler ele diz que a densidade populacional é o principal determinante, e o outro são os recursos. Né? Os recursos vão influenciar na densidade populacional e assim eles vão criar os padrões reprodutivos. Nesse trabalho, então, nós utilizamos densidade sexual, densidade populacional, sobreposição das áreas de vida e característica do habitat para inferir o sistema sexual de Trichomes foster, que é esse simpático roedor do Pantanal brasileiro. Ele ocorre em alta abundância, é um modelo bastante interessante, está dentro da família Equimidae. Ele tem um peso interessante também para carregar dispositivos de monitoramento, para a gente conseguir pegar localizações, fazer um trabalho espacial. Seguindo a ideia do Adler, a gente tentou criar situações baseadas nas condições ambientais do local onde o Trichomes foster está, para criar predições de como poderiam ser os sistemas reprodutivos. Criamos cenários, né? E depois lá no final a gente vai dizer para vocês qual é o mais provável. Eu vou dizer para vocês qual é o mais provável. O primeiro cenário de dimorfismo sexual. Então, a gente sabe que existe um dimorfismo sexual nessa espécie, né? Machos geralmente são maiores, mas as populações variam muito, né? Então a gente quer ver na nossa população, e isso pode gerar um sistema poligínico, como eu falei na introdução. Machos maiores tendem a competir por fêmeas. E então ficaria uma fêmea e macho competindo por ela. A distribuição do caraguatá. Caraguatá é uma bromélia que tem no Pantanal, que forma grandes formações, onde a gente já sabe, pelo trabalho da Pamela, que é a primeira autora desse trabalho, que os tricomes selecionam positivamente o caraguatá, porque o caraguatá fornece proteção, né? Seria uma ideia de proteção. Então, quando o caraguatá está muito fragmentado, os animais, a população seria numa densidade moderada, teria uma sobreposição de áreas de vida moderada, muitas fêmeas, o que levaria à poliginia. Quando o caraguatá é abundante, e a gente sabe também que ele é renovável, se ele está em abundância, ele também geralmente é bastante renovável, os animais estariam em alta densidade, haveria uma alta sobreposição e vários pares reprodutivos, o que geraria um sistema promíscuo. E o último cenário de comida. Também por um trabalho da Pamela, de 2014,
O principal recurso do tricomas é artrópodes. E é um recurso bastante uniforme, renovável. E ocorre em alta densidade. E então os animais eles teriam alta sobreposição em múltiplos pares, gerando promiscuidade. É um sistema promíscuo. Os objetivos desse trabalho, então, foram verificar a presença de dimorfismo sexual nessa população estudada, testar o efeito do sexo na área de vida, avaliar o grau de sobreposição da AV, é a área de vida, tá? da área de vida entre indivíduos do mesmo sexo e entre os sexos, estimar a densidade populacional média e inferir o sistema de acasalamento a partir dos objetivos dos cenários anteriores, desses 4 objetivos anteriores, juntando tudo isso, a gente analisa esses cenários e tenta inferir o sistema de acasalamento. O trabalho foi desenvolvido na fazenda em Umirim, na região da Embrapa, em Ecolândia. Aqui é uma cordilheira, para quem conhece o Pantanal, é uma área florestada. Nessa área florestada foi criado um grid, tá, com mais de 200 armadilhas. E diariamente, por uma semana, mensalmente, durante 5 dias, ao longo de uma semana, mensalmente, por 2 anos, os animais foram capturados, marcados, e quando eles tinham tamanho suficiente, receberam um dispositivo de rádio colar. Os animais foram monitorados durante esses 2 anos, né, com localizações. E com a massa foi feito um teste T para testar o dimorfismo sexual. Foi feito rádio monitoramento dos animais para obter as localizações, né? Então, com antena, rádio VHF, a gente conseguiu as localizações desses animais. Se vocês tiverem dúvida como isso foi feito, vocês podem, com mais detalhes, me perguntar ao final da apresentação ou olhar no artigo. Para calcular as áreas de vida, porque baseando na área de vida, a gente tem a informação espacial, foi utilizado o MCP, mínimos polígonos convexos, e o kernel, 95%, tá, da área de vida e da área core. Para testar o efeito do sexo, da massa e a interação dos dois com o tamanho da área de vida, foi utilizado o modelo linear generalizado. A sobreposição das áreas de vida foi calculada par a par, e a abundância dos indivíduos foi calculada a partir dos dados da captura mensal, né, daqueles 2 anos, uma vez por mês durante 5 dias, através do modelo robusto de Huggins. E essa abundância foi dividida pela área total do grid para gerar a densidade. Como resultados, foram 23 meses de capturas, ou seja, quase 2 anos, 32.890 armadilhas por noite, um esforço bastante alto, 126 indivíduos capturados, 73 machos e 53 fêmeas. Tá? 21 indivíduos foram rádio monitorados, 15 machos e 6 fêmeas. Todos os indivíduos possuíam mais de 14 dias de monitoramento. Vocês podem questionar por que 21, sendo que foram capturados 126. Bom, nem todos os indivíduos desses 126 possuíam tamanho para serem monitorados, porque o rádio colar ele tem um tamanho, uma massa, que pode atrapalhar negativamente na vida do animal. Então, só animais que tinham um peso X em relação do rádio colar puderam ser monitorados. E alguns rádios param de funcionar, outros somem, simplesmente somem, os animais podem mover de áreas e não serem mais detectados. Tá? Então, como a gente considerou só 14 dias de monitoramento, uma quantidade razoável para fazer as análises, alguns animais foram excluídos e outros simplesmente não puderam ser monitorados. Os machos, a massa dos machos foi muito maior que a das fêmeas, mais que o dobro que a das fêmeas, 1,36 vezes maior. A média da área de vida de machos foi de 0,99, com desvio padrão de 0,55 hectares, e das fêmeas 0,88, com desvio padrão de 0,41 hectares. A média das áreas core dos machos, área core é quando a gente faz a área de vida e há um descarte de pontos, né? Por várias questões. Também, se vocês tiverem dúvida, quem não entender bem sobre isso pode me perguntar depois. E na área core a gente corta 50% das localizações e concentra os pontos nas áreas mais utilizadas, né? A gente descarta 50% dos pontos em áreas menos utilizadas. Então, é a área de uso intenso dos animais. Geralmente, elas tendem a ser mais exclusivas, né? Onde o animal desenvolve atividades
mais, como pode dizer, ele fica mais tempo naquela área. Então, quando a gente faz esse corte de 50% na área de vida, a média da área core dos machos é de 0,2, com 0,11 hectares, e das fêmeas de 0,17, com 0,08 hectares para as fêmeas. Há uma redução, né? Quando a gente corta 50%, sempre há uma redução geométrica da área de vida para a área core. Mas, às vezes, essa redução pode ser maior do que o esperado, enfim. E nós vimos que o tamanho da área de vida foi influenciado pelo sexo, e pela massa, e pela interação de ambos. Ou seja, se um animal é de um sexo, isso influencia no tamanho da área de vida. Se um animal é mais pesado, isso influencia no tamanho da área de vida. E quando o sexo interage com a massa, um animal também, a área de vida também é influenciada. E nós vimos aqui que, bom, esse gráfico é de massa pela área de vida, a linha tracejada é fêmeas e a linha contínua é machos. Os machos possuem uma relação bastante alta, né? Quanto a massa aumenta o tamanho da área de vida. E para fêmeas nós vimos uma relação fraca, nós tínhamos poucas fêmeas também, isso é um problema, porque fêmeas são mais difíceis de capturar e algumas são menores para carregar o colar, tivemos 6 fêmeas, mas nós vimos que para macho a inclinação era bastante alta da reta. E os machos surgiram um padrão amplamente conhecido em mamíferos, maior massa, maior área de vida. As fêmeas nós não encontramos esse padrão. E uma das possíveis explicações é que fêmeas elas tendem a maximizar o cuidado parental. Quando uma fêmea acha uma boa área, ela tende a ficar nessa área para conseguir mais recursos, porque ela vai produzir leite, ela vai gestar um animal, e ela também tem que proteger esse filhote do infanticídio por outras fêmeas, ou até mesmo de outros machos. Então, de um modo geral, fêmeas tendem a ter áreas mais exclusivas, e a gente vê isso também pela sobreposição, tá? Que eu já vou falar. Os machos tendem a maximizar o sucesso reprodutivo, andando mais, né? Cobrindo mais fêmeas. Isso pode ser uma explicação. Então, o dimorfismo sexual dos machos que nós encontramos poderia suportar um sistema poligínico, ou seja, e como as fêmeas também andam menos, uma fêmea para vários machos, como a gente previu no cenário de dimorfismo sexual e distribuição do Caraguatá. Entretanto, a baixa densidade, agora aqui eu trago outro resultado para vocês. Os indivíduos estavam em baixa densidade na área, né, de 0,9 a 3,03. Como que a gente sabe que isso é baixa densidade? Porque a gente utilizou os trabalhos do Adler, né, com várias populações de equimídeos monitorados. A gente sabe então que isso aqui está dentro de uma baixa densidade para a família. E isso poderia indicar então um sistema monogâmico. Lembra, quando a gente tem uma densidade muito baixa, os animais, é difícil eles se encontrarem. Então eles formariam um par reprodutivo. Quando eles se encontram, eles formam um par reprodutivo. Mas como a gente então tem informações contrastantes e conflitantes, parece que nem o dimorfismo nem a densidade são suficientes para a gente inferir um sistema sexual não ambíguo. Bom, agora então vamos pensar nos padrões espaciais, vamos pensar na sobreposição e na sobreposição das áreas de vida. Né? Nessa imagem aqui eu quero mostrar para vocês que a parte preenchida são fêmeas, as partes abertas são machos. Notem que há uma alta sobreposição, né, dos machos. A fêmea está mais aqui no canto. Isso aqui são grupos de indivíduos, tá? A gente separou por grupos de indivíduos que foram monitorados ao mesmo tempo. Aqui são só machos, também todos bastante sobrepostos. Algumas fêmeas também. As fêmeas não se sobrepõem, mas os machos, muitos deles se sobrepõem. As áreas de vida são fragmentadas, tá? Esse aqui é um macho e esse aqui é o mesmo macho, só que ele tem tantos pontos em duas localizações separadas que é como se formasse duas áreas de vida, mas é o mesmo indivíduo. E aqui um bolo, mas a fêmea é sempre deslocada, né? Com baixa sobreposição entre a outra fêmea. Então a gente não encontrou diferença no grau de sobreposição da área de vida em todas as comparações. Macho, macho, fêmea, 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 macho. Todo mundo aparentemente sobrepõe bastante, né? De acordo com o teste. A área de vida das fêmeas, entretanto, foi sempre sobreposta por mais de um macho. E a área de um macho foi sempre sobreposta por mais de uma fêmea. E quando a gente olha as áreas core, que é aquele corte que eu falei para vocês, 50%, a área de uso intenso, as fêmeas não se sobrepõem com nenhuma fêmea, mas os machos sim.
E isso indica pra gente que os machos não se importam de sobrepor com outros machos, mas as fêmeas aparentemente têm áreas exclusivas, o que pode indicar um sistema territorial entre fêmeas. Então, como os machos eles têm uma sobreposição das áreas de vida, e todo mundo se sobrepõe com todo mundo, a gente indica um sistema promíscuo. Aparentemente, os animais eles estão em um modo promíscuo, onde os pares reprodutivos não são estáveis, as fêmeas elas não possuem só um macho e nem os machos possuem só... Não, desculpa. Um macho não possui só uma fêmea e uma fêmea não possui só um macho. E isso pode ser caracterizado por outras evidências também que a gente observou em campo. Às vezes nós vimos mais de um indivíduo no mesmo abrigo, que indica que não tem territorialidade, né, dos machos principalmente. E então essas evidências indicam pra gente um sistema de acasalamento promíscuo, que como a gente preveu nos últimos cenários lá da introdução, da abundância do caraguatá e da comida. Bom, como a gente tem dimorfismo sexual, isso poderia indicar um sistema poligínico. Só que massa não é o único indicativo de dimorfismo sexual. Outras medidas também podem ser consideradas. Então, é possível que só a massa ela não indica realmente que um animal é maior que o outro. Às vezes ele é maior em extensão, em comprimento, largura. A massa é só uma construção muscular maior. E um outro fator que a gente tem é que nossos animais estão em baixa densidade. Isso pode caracterizar um sistema monogâmico. Mas quando a gente olha o grid onde foi feito o trabalho, os indivíduos eles se concentravam em uma única área do grid. Então, a densidade era dividida a abundância por todo aquele grid. Mas quando a gente olhava os dados espaciais, a maioria dos indivíduos eles se concentravam num ponto. Então, onde tinha mais caraguatá, que a gente já sabe também que é um fator de proteção. Então parece que a densidade real que a gente calcula não é a densidade que realmente acontece. Os animais eles tendem a ocupar uma densidade menor do que toda aquela que tinha disponível. O que faz então que talvez a gente está trabalhando com uma densidade que não é a real. Como considerações finais, a população estudada apresentou dimorfismo sexual com machos maiores. A massa influenciou positivamente a área de vida dos machos. Nós não encontramos indícios de machos territoriais, e sim uma alta sobreposição de área de vida e área core de todos os indivíduos, com exceção das fêmeas que não sobrepunham muito a área core. Há fortes indícios de que a população apresenta então um sistema sexual do tipo promíscuo, onde os pares reprodutivos são livres, não há... Todos os indivíduos adultos, teoricamente, podem encontrar todos os outros indivíduos adultos. Bom, pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer a essas agências que suportaram os 2 trabalhos. Esse é meu e-mail. Se alguém quiser o artigo, ou tiver dúvidas, ou querer discussões posteriores sobre o trabalho. E eu vou estar online agora, ao vivo, para responder questionamentos de vocês. Tá ok? Quero agradecer quem assistiu e obrigado.